primeira questão é uma questão que ela vai trazer aí um pouco da história das políticas de saúde. Então, só falando um pouquinho do que é esse tema, do que é esse assunto. Então, esse assunto, pelo menos uma questão vai aparecer. Ou do histórico abrangente, ou de pelo menos uma questão de reforma sanitária. Então, geralmente, para todos os perfis, a gente vai ter aí pelo menos uma questão. Às vezes, uma ou duas questões. Então, a primeira questão é do perfil interiorização, e ele diz o seguinte: o Brasil é um país populoso, de dimensões continentais, economicamente relevante e extremamente desigual. As desigualdades socioeconômicas, com raízes no passado colonial, não foram superadas pela modernização capitalista entre 1930 e 1980, caracterizada pela industrialização em segmentos estratégicos, em geral, sob regimes autoritários e escassa redistribuição social. Sobre as políticas de saúde, analise as afirmativas abaixo. Então, antes mesmo da gente analisar as alternativas, a gente vai olhar um pouco para o enunciado. O enunciado extenso, esse é ótimo quando a gente está se preparando, que é o caso de vocês. Porque esse enunciado ele traz informações que também permitem a revisão do conteúdo. Ótimo. E se for numa prova, o que é que o enunciado grande me causa? Não é para causar medo, não é para causar impacto. Ao contrário, o fato de você ler um enunciado como esse, ele vai fazendo o quê? Você vai lendo, vai entendendo e vai concordando e vai dizendo, eu sei disso. Eu sei dessa história e desse contexto. Então, o enunciado, ele é o quê? Ele é um contexto para lhe levar para uma determinada situação. Sendo uma questão de história, não é, de um histórico de políticas de saúde, o enunciado ele vai te colocar na época que ele quer colher de vocês essas informações. Então, ele traz aí exatamente esse contexto de abordagem ampla. Ele fala das desigualdades e ele diz que essas raízes estão onde? No passado colonial. E que esse passado não foi superado, nem mesmo pela modernização capitalista que aconteceu entre 30 e 80. Ao colocar esse período, eu já vou me situando que o enunciado ele vai me levar para esse recorte histórico. Então, eu já me situo. O que é que tem na história das políticas de saúde ou o que é que demarca esse período? Esse período é um período amplo, que eu tenho a Era Vargas e eu tenho a fase do autoritarismo. Então, ótimo, eu sei, eu estudei isso. E eu vou me colocando. Isso ajuda a quê? Isso ajuda a ir acalmando a tensão e, principalmente, se essa for a primeira questão da prova, que muitas vezes é. Vem uma questão logo de cara do histórico. Então, eu vou, me acalmo, eu sei, eu estudei isso, eu sei o período que ele está se referindo. Então, ele fala o quê? Caracterizado pela industrialização em segmentos estratégicos e regimes autoritários. Exatamente, ele deu o recorte da industrialização, que ela começa na Era Vargas, e ainda sobre o quê? Regimes autoritários, que vai ser o segundo recorte desse período, que é a fase do autoritarismo, que começa em 64. Então, é exatamente esse período que ele está dando recorte aí para a gente. Então, vamos lá ler as afirmativas. Afirmativa 1. A política de saúde desse período, de 30 a 80, foi marcada por trajetória dual. Só fazendo um recorte, ele está fazendo aqui 30 a 80, não necessariamente é esse ano, mas ele está se referindo à década. Então, a década de 30 a década de 80. E aí ele fala, foi marcada por trajetória dual. Esse nome dual, esse termo, essa expressão, a gente quando estudou, vocês ouviram, leram outro termo,
que vai se aplicar exatamente quando ele falar a continuidade. Representada, de um lado, pela saúde pública, direcionada para o controle de doenças específicas, e, de outro, pela assistência médica previdenciária. Então, o que é que ele está se referindo aí? Essa trajetória dual é uma característica do início da nossa história enquanto política, que é a dicotomia, dualidade e dicotomia, onde toda a saúde ela foi organizada, dividida. De que forma essa divisão? De um lado, as ações de saúde pública, que eram o quê? Universais. Então, as ações de saúde pública que se voltavam a quê? Ao controle e ao combate das doenças epidêmicas, porque isso comprometia a economia do país. No início, agrário exportadora, mas continuava comprometendo também o quê? Depois, a massa de trabalhadores. Do outro lado, a gente ia ter o quê? A assistência médica propriamente dita. E essa assistência médica propriamente dita é que não era universal. Ela era o quê? Ela era direcionada apenas para os que contribuíam. Então, era no formato de contribuição, contributiva. Então, nessa questão, ele traz como uma trajetória dual, usando essa expressão, mas ele também poderia utilizar marcada pela dicotomia, e é isso que representa, porque é uma história, né, um marco que faz parte da história da política de saúde. Isso só vai deixar de existir com o SUS. E a gente vai ter um princípio no SUS, exatamente, que ele vai tentar resolver essa dicotomia, que é a integralidade. Então, a integralidade vem como um princípio por conta de toda essa história da separação, da divisão das políticas, das formas, da assistência, como era oferecido. Então, ele está dizendo isso aí, continuando estruturada em bases corporativas, voltadas para os trabalhadores do mercado formal. Então, a medicina previdenciária era voltada apenas para os trabalhadores do mercado formal. Isso aí, esse item, ele está certo? Ele está correto? Tá? Tá assim, em coro. Tá certo? Tá certo. Então, isso aí tudo a gente já viu como característica. Item 2. Outras características do sistema de saúde até o início dos anos 80 foram a exclusão de parcela expressiva da população, a pouca efetividade do modelo de atenção e o destaque ao setor privado na prestação de serviços subsidiado pelo Estado. Então, quando ele diz assim, exclusão de parcela expressiva da população, isso aconteceu sim, porque a assistência médica era voltada apenas para os trabalhadores que contribuíam. E essa parcela que tinha acesso através de quê? Do setor privado, que vendia os seus serviços ao Estado. Então, o Estado, ele comprava esses serviços. A gente vai ter aí o quê? A gente vai ter, nessa fase já, os IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Em 1966, esses institutos eles são unificados através do Instituto Nacional da Previdência Social, onde a gente vai ter desse instituto, de todo o sistema da Previdência e Assistência Social, a gente vai ter o INAMPS, que vai ser responsável pela oferta de serviços de assistência médica. E esses serviços eram muito o quê? Comprados das empresas prestadoras de serviços. É quando a gente tem um grande marco aí da privatização desses serviços do modelo médico-assistencial privatista. Isso aí está correto? Isso é verdadeiro? Sim, isso aí está correto. E o item 3. Apesar das incongruências no texto constitucional, o Brasil foi o único país capitalista da América Latina que instituiu, naquela década, um sistema de saúde universal.
inserido em uma concepção ampla de seguridade social, de base universalista, reunindo as áreas da previdência, da saúde e assistência social, que deveria ser financiada por impostos gerais e contribuições sociais. E isso aí está correto? Então, o nosso sistema, para ficar bem marcado aí para vocês, o nosso sistema de saúde, ele está, como ele coloca lá, inserido em uma concepção ampla de seguridade social. Coloca aí bem grande. Ultimamente, tem caído questões que tentam exatamente avaliar esse conhecimento. Então, seguridade social é diferente de seguro social. Então, é isso que é para vocês anotarem aí, bem grande. Se cai uma questão de prova e coloca o seguro social, como tem aparecido, o nosso modelo de sistema é um modelo de sistema universal. O que é que significa esse sistema universal? O que vocês estudaram em relação ao princípio da universalidade. É o acesso de toda a população a uma rede de serviços e que a gente ainda vai ter a integralidade como princípio. Seguro social é restrito, seguro social é limitado. E tem uma outra coisa que é para vocês anotarem também, em relação a esse assunto. É a diferença de sistemas universais, que é isso que a gente tem, é um sistema em que eu vou ter a universalidade e a seguridade social como base, mas sistema universal é diferente de cobertura universal. Tem sido também, de outras bancas, inclusive, não só aqui, em Pernambuco, também tem aparecido essa expressão. Por quê? Porque a cobertura universal ela tem sido discutida e tem sido tentada, né, a implantação dela, essa mudança. O que é a cobertura universal? Diferente do sistema universal. A cobertura universal ela é seletiva. É onde as pessoas elas vão ter acesso a determinados serviços que são considerados prioritários. Então, seria a focalização em determinadas políticas. Geralmente são políticas o quê? De assistência materno-infantil, algumas doenças consideradas endêmicas, programas de controle. Então, esse modelo de cobertura universal não é o que a gente tem no Brasil. Então, quando ele coloca ali, apesar do texto das incongruências, o Brasil foi o único país capitalista, exatamente isso. O Brasil foi o único país capitalista e é um país capitalista que tem um sistema universal. E isso é muito diferente de ter cobertura universal. Então, vocês anotam, porque se isso aparece em prova, vocês sabem que não é. Não é seguro social, não é cobertura universal. É sistema universal e é seguridade social. Tá certo? Tem uma pessoa ali para perguntar. E aí, enquanto o microfone chega lá para ela, aí eu vou falar também um outro termo que talvez apareça, que é de cidadania. Né? Essa cidadania, a nossa cidadania, num sistema universal, é uma cidadania plena. A gente diz o quê? Que a Constituição, ela foi a Constituição Cidadã, de 1988. Então, a gente tem uma cidadania plena, a gente tem a seguridade social garantida. Isso é o que a gente tem hoje. Mas existe uma cidadania que ela é considerada uma cidadania regulada. É uma cidadania que você tem acesso a alguns serviços. Então, cidadania regulada, seguro social, cobertura universal, eles fazem parte de um mesmo bloco. Vocês colocam aí nos esquemas de vocês tudo junto. Então, o sistema de a cobertura universal, que é seletiva, ele trabalha na lógica e na perspectiva de uma cidadania regulada. O nosso sistema é de cidadania plena.
é de Seguridade Social, é um sistema universal com cobertura de todos os serviços, acesso de todas as pessoas a todos os serviços. Pronto, pode fazer a pergunta. Bom dia a todos, está dando para escutar? Tá. Eu queria saber o que são essas incongruências desse texto constitucional, porque eu fiquei em dúvida, tipo, o que são essas incongruências? E essa questão que a senhora falou da cobertura universal, que é diferente do sistema universal, o governo federal lançou um novo programa, né, que é a incorporação de obstetras e pediatras na equipe da saúde da família. Eu vejo que o Ministério ele tem focado em alguns programas específicos de promoção da saúde também. Aí eu queria saber se ele está mudando, esse novo governo, se ele está mudando essa perspectiva de focar em alguns programas ou não. Continua sendo realmente um sistema universal ou está mudando para essa cobertura universal, focada em alguns programas, em algumas ações? Eu queria saber isso. Certo. Primeiro, as incongruências. Quando ele fala de incongruência, ele quer dizer o quê? A gente tem uma proposta de universalidade e eu vou tirar pela perspectiva principal, que é a questão do financiamento. E a gente vai discutir isso aqui ao longo da manhã, na hora que vocês forem rever aí, a ver as questões próprias da Constituição Federal. Então, quando eu me proponho a ser um sistema universal, e eu vou atender a todas as necessidades a partir de um princípio, que além da universalidade ele é integral, eu preciso que toda a estrutura ela seja compatível com isso. Então, como é que eu posso ter um sistema universal onde hoje, e é uma outra informação que eu ia dar para vocês mais à frente, mas vocês já vão anotar, que tem tudo a ver, o gasto hoje do Brasil, nos últimos anos, PIB, o investimento do Brasil, PIB, é de 8%. 8% do PIB. Só para vocês terem uma comparação com os Estados Unidos, claro, um país rico, mas ele não é universal. A proposta dos Estados Unidos é mais para cobertura universal. E os Estados Unidos investe mais de 17% do seu PIB com saúde. Então, só para vocês compararem. Então, a partir do momento que eu proponho um sistema universal, integral, equânime, com toda uma estruturação de rede, eu preciso que o meu texto constitucional, ele garanta isso. E a gente teve, desde o início da Constituição, é assim, eu vou fazer, mas de onde vem esse recurso? Isso não está claro. Na Constituição, e por isso a gente teve as emendas constitucionais, e que essas emendas, se num primeiro momento elas vieram na tentativa de dizer assim, de onde vem e quanto vai ser destinado, hoje as emendas elas são assim, congela, não investe, e isso é mais incongruente ainda com o que a gente propõe. Tá? Primeira coisa, deu para entender? Em relação às medidas que vêm sendo feitas e às modificações, a gente pode afirmar que a gente continua, sim, com o sistema universal. Mas todas as outras, as mudanças que vêm acontecendo, são mudanças, e isso tem sido muito discutido, e por isso é possível que isso apareça em prova, é que as estratégias, as discussões, elas têm sido para a gente caminhar para um sistema de cobertura universal. Exatamente por quê? Porque a gente não tem uma definição, né, de financiamento para a saúde que contemple, que dê conta de atender a todas as necessidades. Então, o caminho está sendo esse, né, no apagar das luzes, muitas vezes, e passando despercebido pelos principais gestores e por um grupo da sociedade que fica de olho nisso. Isso tem passado e, por isso, a gente precisa manter um SUS forte. Vocês que estarão aqui daqui a poucos dias já, como profissionais em formação no SUS, de lutar para que a gente não chegue a esse retrocesso. Mais alguma pergunta sobre isso? E aí, a resposta que vocês já deram, só para a gente confirmar que as três estão corretas.